Francisco Assis, presidente do SES, suba a esse palco, por favor. João Gabriel de Lima será o nosso moderador. E esta senhora muito alegre, que ilumina o mundo inteiro, chegue pra cá, Raimunda Nonata Monteiro. Bom, boa tarde. Bom, muito obrigado aí pela presença de todos. Obrigado aí pelo convite da FIB. Agradeço aqui na pessoa do Zé Roberto Afonso. Nenhuma apresentação dos convidados podia ser tão bonita quanto essa, com música, né? Mas, rapidamente aqui, Raimunda Nonata Monteiro é formada em jornalismo pela Universidade Federal do Pará, alternou carreira na área ambiental e na academia, chegou a reitora da Universidade Federal do Oeste do Pará, que ajudou a fundar, e hoje é secretária adjunta do Conselho de Desenvolvimento Econômico Social Sustentável, CDESS, também conhecido como Conselhão, criado em 2003. E o Francisco Assis, ele é formado em Filosofia pela Universidade do Porto, professor convidado da Universidade Lusíada, foi deputado da Assembleia da República, presidente do Grupo Parlamentar Socialista e deputado europeu. E hoje é presidente do SES, o Conselho Econômico Social, criado em 1991. Eu vou fazer um contexto rápido aqui e já vou passar a palavra para eles explicarem como funcionam esses conselhos, né? E como eles podem colaborar. Essa mesa, a gente está falando aqui muito de sociedade civil e participação política da sociedade civil. A sociedade civil é um tema, quem escreveu muito sobre isso foi o filósofo Antônio Gramsci. O Norberto Bobbio, também italiano, também filósofo, ele foi procurar as origens desse termo, desse conceito, e ele achou referências a isso no iluminismo escocês, Adam Smith, o que ele chama no livro de filósofos economistas, quando eles falam que a sociedade civil surge quando, dentro da economia, sindicatos de um lado e associações empresariais de outro se reúnem e criam entidades, criam as primeiras entidades da sociedade civil, que são entidades fora dos governos, né? Por isso chama sociedade civil. E o Bobbio achou lá no Adam Smith a expressão civilized society. E a contribuição do Gramsci, que é muito, 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 muito importante, segundo o Bobbio, né, ele escreve isso num prefácio a um livro que é uma leitura do Gramsci, é que o Gramsci, ele junta outras coisas na sociedade civil que não são apenas aquilo que os marxistas chamam de infraestrutura, né, que é a área da economia, mas também a superestrutura. A sociedade civil também são as universidades, também são os think tanks, e eu acrescentaria, que eu descobri que eu sou colega aqui da Raimunda Nonato, porque eu também sou jornalista, né, acrescentaria também a imprensa, em outro autor, né, o Habermas, ele mostra como a imprensa se torna uma parte da sociedade civil ao criar a discussão pública e o espaço público. Então, a gente tem a sociedade civil, ela é muito importante nos processos de redemocratização do Brasil e de Portugal. Não sei em Portugal, o Francisco vai dizer daqui a pouco, mas no Brasil a expressão sociedade civil entrou em moda na redemocratização, várias entidades que lutavam contra a ditadura. E essa luta contra a ditadura no Brasil foi muito inspirada pela luta contra a ditadura em Portugal também, né? Portugal, no livro do Samuel Huntington, que ele fala da terceira onda da redemocratização, abre com o 25 de abril, que é logo depois de amanhã, né? E o 25 de abril, porque é o primeiro país, Portugal é o primeiro país que derruba uma ditadura nessa leva de ditaduras. Inspira todos, inspira muito o Brasil. A gente vai ter, depois da manhã, Chico Buarque aí falando, recebendo prêmio, né, que fez músicas para Portugal e tal. Então, vou passar a palavra para eles. Uma questão só, uma curiosidade. Minha avó nasceu no Porto e a família dela migrou para o Pará. O Pará é um estado que acolhe muitos portugueses. E não por acaso a capital chama Belém, que é o mesmo nome desse lugar que a gente está agora. E a cidade da Raimunda Nonata
chama Santarém, que também é uma cidade aqui de Portugal. E eu já vou passar a palavra para ela aqui. Eu queria que você falasse um pouco da tua trajetória e do Conselhão e como ele funciona na prática. Bem, boa tarde a todos. Meu colega Francisco Assis, né, nosso mediador, também elogiar a forma como fomos convocados ao palco, com muita arte. Estamos muito felizes de estar nessa iniciativa da FIB, né, e também estou feliz de ver aqui nosso ministro Gilmar Mendes. Com certeza, do ponto de vista teórico, ele daria uma aula para a gente sobre o conceito de sociedade civil. Com certeza. Bem, foi interessante, você falou de trajetória, mas eu vou pegar assim rapidamente, né? O que essa trajetória talvez tenha a ver com estar no Conselhão, né? Eu venho da Amazônia, um dos lugares onde nós temos o maior índice de conflitos, todos os tipos de conflitos, né? Conflitos fundiários, conflitos de terra, conflitos socioambientais, conflitos resultantes de decisões do Estado Nacional, né? Sobre grandes obras com grandes impactos ambientais. Né? E a minha trajetória como cidadã, mas também como acadêmica, tem muito a ver com estudar estes conflitos e, eventualmente, na condição de agente de Estado, ter atuado na mediação de conflitos de grande monta, né, como o zoneamento ecológico, econômico-ecológico do Lago de Tucuruí, que é uma das maiores hidrelétricas do Brasil, e foi a hidrelétrica que mais causou impactos na Amazônia. Então, esta trajetória, digamos, de um engajamento, né, ou seja, pela via acadêmica, como ativista, como agente social, me levou, digamos, ao encontro, né, desta condição que eu estou hoje, né, que sou secretária executiva do Conselhão, nosso Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social Sustentável. E aí vamos falar um pouquinho dele agora, né? O Conselhão do Brasil, ele tem a metade do Conselho de Portugal, né? 30 anos, o Conselho Econômico e Social de Portugal, nós tivemos 15 anos de funcionamento, de 2003 a 2019, quando ele foi extinto, né, por uma decisão do presidente de então, e com aquele ato encerrando uma experiência muito rica, né, de mediação entre dos grandes temas, né, do desenvolvimento nacional e também de conflitos que, durante este período, né, chegaram a este Conselhão a partir, né, das expectativas dos setores que o compunham, né, os setores empresariais, os setores do mundo do trabalho, os próprios setores acadêmicos. Mas a característica do nosso Conselho, ele na verdade, historicamente, ele vai ter, eu acho que a cara um pouco da trajetória do próprio presidente Lula, e que, como presidente da República, institui uma arena de diálogo, né, em que ele é presidente deste Conselho, tá? Mas este Conselho reúne na sua composição, né, os principais setores do empresariado brasileiro, das diversas áreas, indústria, comércio, o setor do agronegócio, né? Agora, muito fortemente na composição, os setores de tecnologia, os setores de vanguarda, né, na área digital, os movimentos sociais, os movimentos socioambientais, né, os indígenas, as mulheres, as organizações que representam as lutas de gênero. Então, o Conselho
ele é uma arena de diálogo, acima de tudo, de formulação de políticas novas, de avaliação de políticas existentes, né, de proposição de peças que são encaminhadas ao Congresso, de peças legislativas, de avaliação e posicionamento sobre peças legislativas que estão em trâmite, né? Então, ele é uma instância de concertação, né, que está presidida pelo próprio presidente da República, né, tem essa força institucional, mas ele consegue também ser um espaço onde as divergências com as próprias políticas, né, que o governo desenvolve podem aparecer, podem e devem ser pautadas, né? O presidente Lula, ele não gosta muito quando os conselheiros falam as coisas que já concordando no alinhamento. Ele gosta também quando os conflitos aparecem, né, e que nós nos debrucemos para tratar estes conflitos, né, para chegar a possíveis pactos, né, a partir do consenso progressivo, né, e de todas as técnicas de mediação ao alcance, né, que nós possamos chegar a acordos e pactos, né, que melhorem a vida nacional, seja a partir do âmbito corporativo, né, do interesse corporativo, de um segmento social, de um grupo étnico-racial, e assim por diante. O que você me diz quando faltar uns 3 minutos, porque eu posso... Continue, acho que mais uns 3 minutos, acho que a gente pode passar aqui a palavra. Então, durante a primeira fase do Conselho, vamos trabalhar aí como uma grande primeira fase, os primeiros 15 anos, né, nós já tivemos uma composição que representava essa complexidade, né, das representações da sociedade brasileira, com cerca de 100 membros. E agora, nessa reedição do Conselho, ele será reinstalado na próxima semana, no dia 4 de maio, ele se ampliou muito, tentando ampliar esta representação, né? Ele terá cerca de 230 membros, então nós teremos desde Davi Copenaua, que é um xamã Yanomami, né, que muito justamente estará neste conselho, todos acompanhamos o drama humanitário, né, do que ocorreu com o povo Yanomami, então teremos Davi Copenaua, e teremos presidente do Banco Itaú, né, representantes do ensino privado, por exemplo, né, mas também em diálogo com o nosso sistema público de educação. Teremos uma representação de mulheres, né, desde os movimentos de luta por direito das mulheres, mas também das mulheres empresárias, das mulheres que estão na fronteira do desenvolvimento tecnológico, na área digital, elas estarão lá. Então, o Conselho será um ambiente muito rico e missionado a discutir as grandes questões da agenda do desenvolvimento brasileiro, né, com os desafios de presente e de futuro, né. Então, devem ter ouvido, né, que vários líderes do governo têm falado da necessidade da reindustrialização, da promoção de uma economia de baixo carbono, né. Está já em discussão uma minuta de decreto em que o governo estimula as bases para a promoção da economia verde, mas com políticas e ações de grande impacto social, grande impacto realmente ambiental, grande impacto econômico, né? Esse é um exemplo de matérias sobre as quais nós devemos nos debruçar nos próximos dias. Eu espero ter feito um esclarecimento inicial, pelo menos, que satisfaça. Não, foi excelente aí a apresentação inicial. A gente vai voltar a aprofundar alguns desses temas, mas eu queria passar agora a bola, como se diz no Brasil, para o Francisco Assis. Muito obrigado. Queria agradecer o convite ao Fórum de Integração Brasil-Europa para participar nesta iniciativa.
Pedir desculpa por termos chegado um pouco atrasados, mas estivemos no Conselho Económico e Social e numa longa conversa e nem demos conta das horas que iam passando. De qualquer modo, é muito interessante estar aqui convosco. Portanto, farei uma apresentação do Conselho Económico e Social Português, que tem 31 anos, como já aqui foi dito, e que tem 3 dimensões fundamentais. Nós estamos também numa fase de mudança do Conselho Económico e Social. Estamos a procurar assinalar este processo do 30º aniversário com a introdução de algumas modificações na estruturação e no funcionamento do Conselho Económico e Social. Mas temos 3 dimensões fundamentalmente. Temos uma que em Portugal é a mais conhecida, que tem que ver com a concertação social. Nós acolhemos institucionalmente a concertação social, temos uma comissão específica de concertação social. Essa comissão está alojada no Conselho Económico e Social, é presidida pelo Primeiro-Ministro e é ali que se desenvolve uma negociação tripartida entre o Governo, as confederações sindicais e as confederações empresariais. Temos 2 grandes confederações sindicais em Portugal, a CGTP Intersindical e a UGT, e temos 4 confederações patronais que estão representadas na concertação social, uma ligada à indústria, outra à agricultura, outra ao comércio e serviços e outra ao turismo. As confederações sindicais fazem-se representar nas reuniões que decorrem de 3 em 3 semanas e são habitualmente presididas pela Ministra do Trabalho, através de 4 representantes, as confederações sindicais, cada uma delas, e as confederações patronais de 2 representantes, de modo a haver aqui uma equiparação. E o Presidente do SESC, que sou eu neste caso, faço parte, embora sem direito a voto, e podendo, quando entender por bem, intervir nessas mesmas reuniões. O Presidente do SESC, só também há aqui uma diferença, o Presidente do Conselho Económico e Social em Portugal é eleito pelo Parlamento e exige-se uma maioria qualificada de 2/3. Isto está determinado em termos constitucionais. O SESC tem dignidade constitucional desde 1989 e depois em 1991 é que foi criado, e o Presidente do Conselho Económico e Social é eleito da base da maioria de 2/3 para garantir para garantir depois uma certa independência no funcionamento do Conselho Económico e Social em relação quer ao Governo, quer às oposições. Portanto, ele pelo menos, na altura havia 2 partidos quase hegemónicos, hoje a situação é um pouco diferente, o Partido Socialista e o Partido Social Democrata. Na altura até quem estava no poder era o Partido Social Democrata, o PS estava na oposição, mas a verdade é que havia essa preocupação que era o Presidente deve ser alguém que suscite um entendimento entre o máximo possível, e eu fui eleito recentemente no Parlamento justamente com essa maioria de 2/3. Se não tivermos 2/3 não é possível alcançar isso. Depois o Presidente tem a possibilidade de escolher 2 vice-presidentes. Está aqui uma das pessoas que é vice-presidente, a professora Sara Falcão Casaca, que é uma das vice-presidentes do Conselho Económico e Social, um outro que é da área da Sociologia, um professor da área da Economia, o professor Fernando Alexandre. Depois há 2 vice-presidentes que são indicados rotativamente, um pelos sindicatos e outro pelos empresários. E depois temos um plenário, que é constituído por 76 pessoas, que representam vários segmentos da sociedade civil portuguesa, sendo que o Presidente, por uma questão quase consuetudinária, tem direito a escolher 5 personalidades da sociedade portuguesa, e eu escolhi 5 personalidades que representam vários setores da sociedade portuguesa, e depois temos lá todos os segmentos, mais ou menos como aqui já foi referido. Também temos a parte ambiental, a parte dos jovens, dos idosos, as autarquias, as representações regionais, os ambientalistas, tudo isso. Nós temos uma série de representantes no plenário. Temos 3, mas temos, a primeira coisa é a concertação social, em que o SES acolhe a concertação social. Segundo aspecto, nós temos uma função importante no âmbito da administração consultiva do Estado português. Quer o Governo, quer a Assembleia da República podem solicitar pareceres ao Conselho Económico e Social. Recentemente, foi o parecer mais recente que nós aprovamos, foi um parecer sobre a violência doméstica que nos foi solicitado por um grupo parlamentar, no caso, o grupo parlamentar do Partido Socialista. Foram eles que pediram. O facto de eu ser também, ter sido e ser ainda militante e ser do Partido Socialista, não teve aqui qualquer influência, seja qual for o partido que peça, naturalmente, nós teremos todo o gosto em fazer esse parecer. Esses pareceres são pareceres de iniciativa e temos alguns pareceres obrigatórios. Nós temos que emitir um parecer sobre as grandes opções do plano, que o Governo apresenta à Assembleia da República todos os anos, a solicitação do próprio Governo. Temos que emitir um parecer obrigatório, a solicitação do Parlamento sobre o Orçamento do Estado.
e temos que emitir um parecer sobre a Conta Geral do Estado. E depois temos pareceres, os tais pareceres a solicitação ou de iniciativa. Recentemente aprovamos um parecer sobre a questão da natalidade, estamos agora neste momento a elaborar pareceres sobre a questão da produtividade, sobre a questão da saúde e vamos iniciar pareceres sobre a questão das migrações e sobre a questão das políticas de habitação, que é hoje um dos grandes problemas que se coloca em Portugal. E creio que são estes os pareceres que estão neste momento em curso. No processo de elaboração dos pareceres, nós envolvemos quer membros, quer conselheiros, que são chamados a participar em grupos de trabalho específicos. Temos 3 comissões, uma ligada às questões económicas e sociais, outra ligada às questões da coesão territorial e regiões e outra ligada à questão da natalidade, da demografia. E nós, quando elaboramos um parecer, nós envolvemos conselheiros logo no processo. Há um relator, é nomeado um relator, e esse relator é um conselheiro ou conselheira, e esse relator imediatamente cria um grupo de trabalho, esse grupo de trabalho elabora o parecer, esse parecer é acompanhado na comissão, mas depois tem que ser aprovado no plenário. Daí que seja um processo bastante participado e bastante complexo, porque estão ali segmentos muito diferentes da sociedade portuguesa, com perspectivas muito diversas, e nós temos que ter o cuidado de os ouvir. Portanto, os nossos pareceres não são pareceres absolutamente fechados, indicativos, nós não apresentamos, nós não nos temos que substituir, evidentemente, ao governo nem à oposição, nós temos é que apresentar vários caminhos possíveis, fazer uma leitura crítica das situações e apresentar várias perspectivas possíveis, enunciar os problemas com a maior clareza possível, o que já é bom para melhorar a qualidade do debate, e depois apresentar soluções. E temos várias. E depois temos uma terceira dimensão que estamos a começar a trabalhar agora mais intensamente, que é de reforçar modelos de participação democrática na sociedade portuguesa. Isso tem que ver um pouco com esses conceitos que introduziu inicialmente, de sociedade civil ou de espaço público que nós valorizamos. Em Portugal, a sociedade civil surge um bocadinho, não foi bem como no Brasil, porque o conceito de sociedade civil em Portugal surge como uma reação a seguir a 74, 75, há uma fortíssima presença do Estado na economia portuguesa, e o conceito de sociedade civil até é apresentado ao contrário, é liderado um pouco pelo centro-direita português, que apresenta a ideia de sociedade civil face à perspectiva de uma excessiva intervenção do Estado na economia. É ao contrário da situação brasileira. O conceito de sociedade civil tem essa vertente. Mas, de qualquer maneira, por isso é mais, digamos, hoje talvez mais razoável falarmos de espaço público. Até porque me parece que entre a sociedade civil, que representa esses setores sociais, económicos, etc., e o Estado e as instituições estatais, há de facto necessidade de um espaço público, no sentido que referiu do Habermas, e até já vem do Kant, mas do Habermas, etc., que é um conceito de participação bastante ativa de vários setores da sociedade, de forma a promover uma maior intervenção pública, a promover a cidadania, que é um dos problemas maiores que as nossas democracias enfrentam, nomeadamente aqui no espaço europeu. Temos a noção de que um dos grandes problemas que temos é que a democracia não pode ser só um regime político, nem é na sua origem só um regime político. A democracia é uma forma de organização da sociedade, é uma forma de vivenciar a sociedade. A democracia é qualquer coisa que implica, a meu ver, 2 conceitos fundamentais e que são indissociáveis, que são os conceitos de igualdade e de liberdade. Não se pode pensar uma democracia colocando, por exemplo, estes 2 conceitos em confronto. Quando eles foram colocados em confronto, ou tivemos oligarquias liberais, de liberalismos aristocráticos, ou tivemos, ao contrário, igualitarismos totalitários. Portanto, nós temos que criar aqui condições para que os 2 conceitos de igualdade e liberdade se articulem. E as nossas sociedades, que são sociedades com um grau de coesão social que é provavelmente dos mais avançados do mundo, não tem paralelo, Portugal não é dos mais avançados no contexto europeu, mas a Europa, mas é muito mais avançado desse ponto de vista que a generalidade dos países. Nós, felizmente, não temos os níveis de desigualdade económica e social que existem noutros países e que são absolutamente escandalosos, e para nós os que temos também são escandalosos ainda, portanto temos que os combater, mas nós temos a preocupação justamente de garantir essa participação num espaço público como maneira de qualificar o debate democrático e, sobretudo, de garantir uma melhoria da própria funcionamento da democracia. Estive recentemente em Paris a assistir a uma coisa muito interessante que os franceses levaram a cabo. Foi o presidente Emmanuel Macron, preocupou-se muito desde o início das suas... Mal chegou à presidência, já no outro mandato, em encontrar formas não de oposição à democracia representativa, mas de formas complementares dos grandes mecanismos da democracia representativa. Eles têm um sistema político mais complexo e com algumas anomalias, um sistema muito específico no contexto europeu, e, portanto, sentiram essa necessidade, mas aplica-se a todo lado, e ele criou uma coisa que são as assembleias de cidadãos.
muito rapidamente, consistem em que são assembleias de cidadãos, são cidadãos retomando a velha tradição ateniense, da democracia ateniense, que era o sorteio. Esses cidadãos são sorteados, naturalmente que há um processo de forma a garantir que há ali uma representação da sociedade francesa, em termos de género, em termos das várias regiões, dos vários segmentos da sociedade francesa, mas são sorteados e deslocam-se durante vários fins de semana para Paris, onde decorrem as reuniões. Eles tiveram 2 grandes momentos, um primeiro Assembleia de Cidadãos sobre a questão do ambiente há uns anos atrás, e agora a última, que terminou precisamente há uns dias atrás, em março, sobre a questão do fim da vida, a questão da eutanásia e do suicídio assistido, que é um tema muito complexo em qualquer sociedade e que, evidentemente, tem que ser tratado com muito cuidado. E os franceses tiveram esta preocupação, que foi antes de discutirem isto no próprio Parlamento francês, discutiram-no através desta Assembleia de Cidadãos, e então tinham cidadãos por sorteados e eram convidadas personalidades do mundo jurídico, do mundo filosófico, do mundo médico. Eu, quando lá tive a oportunidade de ouvir um grande professor de medicina e um grande médico francês, especialista nessas áreas, que expôs a situação sobre o que era a sua reflexão e a sua própria experiência concreta nessas matérias, e depois havia uma discussão que era bastante interessante. Eu assisti a essa discussão, porque é uma discussão entre pessoas que não estão politicamente comprometidas no plano partidário, a quem nunca passou provavelmente pela cabeça algum dia estarem ali, e que estão ali, e pelo menos que não estão também com perspectivas de permanecerem ali por muito tempo, portanto não têm a perspectiva de uma vida política ulterior, e nesse sentido é um debate que me causou muita impressão positiva, porque é um debate de uma grande racionalidade, de um grande respeito, de uma grande tolerância, mesmo quando as posições eram muito diferentes. E ao mesmo tempo, e aí isto é o princípio da democracia deliberativa, isto assenta muito na ideia habermasiana, essa sim, de que é possível chegar a algum consenso racional. Eu não sou muito, não sigo em absoluto essa teoria, porque acho que esses consensos nunca se conseguem alcançar absolutamente, porque há sempre uma dimensão agonística nas sociedades, há sempre visões, valores distintos e, portanto, no limite haverá sempre algumas divergências. Mas criar condições para que essas mesmas divergências se possam afirmar no respeito pelo outro, que é o que se está a perder com a polarização do debate político, ou o crescimento de alguns extremismos políticos um pouco por todo lado, isto é, o respeito pelo outro, a incapacidade de nos abrirmos às posições dos outros, de procurarmos entender as circunstâncias do outro, que são diferentes das nossas e muitas vezes contribuem para que eles próprios formulem concepções do mundo distintas das nossas. Isso, este tipo de modelo de participação ajuda. E, portanto, nós estamos a tentar, temos cá, apenas no dia 4 de maio, que sei que é um dia importante para o Conselho Económico e Social de Desenvolvimento Sustentável do Brasil, porque vão ser institucionalizados. Não é? Nesse dia 4 de maio nós vamos ter aqui em Lisboa a presença do Presidente do Conselho Económico, Social e Ambiental, que os franceses introduziram essa componente ambiental francês, que veio cá fazer uma conferência, e eu convidei todos os partidos com representação parlamentar para eles, para a Assembleia, para os partidos políticos, portanto, aqueles que asseguram a representação do país, no modelo tradicional da democracia representativa, possam também exprimir os seus pontos de vista sobre estes novos modos de participação, porque entendemos precisamente que essa é uma função do Conselho Económico e Social, que é criar condições para um rejuvenescimento das nossas democracias, porque não há dúvida nenhuma que há aqui um afastamento muito grande, por razões que não vou agora aqui referir, como é evidente, as minhas próprias teses. Devo dizer que eu estou a estudar um autor, que é um filósofo francês, que é o Claude Lefort, e que estou a estudar precisamente, ontem estive a ler um texto que ele escreveu, ele viveu 2 anos no Brasil, foi professor em São Paulo em 58 e 59, e escreveu um texto muito importante mais tarde, que se chama precisamente A Esquerda Brasileira e a Redescoberta dos Direitos Humanos, e que é um texto muito interessante do Lefort, que ele publica já mais tarde em Paris, e em que ele faz uma reflexão da importância dos direitos humanos, que não são meramente formais. De facto, os direitos humanos são materialmente importantes, os direitos humanos são construtores de um espaço público, portanto, ele não tem uma visão dos direitos humanos numa base estritamente do individualismo liberal, pelo contrário, os direitos humanos são o resultado histórico de uma discussão e eles próprios são produto e produtores de um espaço público, e ele salienta muito isso a partir da experiência do que é descoberta no tempo da ditadura militar por parte da esquerda brasileira da importância real dos direitos humanos, que não eram meramente direitos formais, como algum marxismo durante algum tempo erradamente supôs, mas são de facto direitos reais, no sentido em que se contribuem fortemente para ou podem contribuir para a democratização das sociedades. Não são só direitos do indivíduo, são direitos do indivíduo em sociedade e enquanto elemento
pertence a uma determinada sociedade. E é um pouco isso que nós procuramos fazer aqui em Portugal também com o Conselho Económico e Social. Bom, muito obrigado. Nós não temos tanto tempo e eu vou fazer mais uma pergunta para os dois, porque eu acho que as duas exposições foram extremamente elucidativas, mas uma coisa que eu acho que seria interessante seria que cada um citasse um exemplo bem prático de uma política pública no seu país que foi implantada depois de uma discussão nesse conselho. As discussões elas são muito... o Francisco falou muito da questão da qualificação do debate público, né? No Brasil, por exemplo, existe um dado muito interessante que em muitas áreas, entidades da sociedade civil têm mais dados que os governos para tomar decisões e para embasar discussões de vários. A área ambiental é um caso, né? Vários institutos, inclusive na Amazônia, no Brasil inteiro, área de segurança pública. Então, eu queria entender um pouco, na prática, eu queria um caso de cada um, de uma tomada de decisão com base nessas discussões do Conselho. Alguma coisa uma história que dê um resultado prático. Começo aqui com a professora Raimunda Nonata. Quantos minutos? Nós temos 12 minutos, não é isso? Então, se cada um falar uns 3, 4 minutos e a gente... Tá. Bem, o sistema de participação social experimentado no Brasil a partir da Constituição de 88, ele é bem mais amplo, né? Ele tem instrumentos bem mais amplos de diálogo, né? E de construção de políticas públicas, né? Setorialmente, né, as políticas públicas universais, né, saúde, educação, assistência social, né, essas políticas elas foram alimentadas desde os anos 90, né, mas muito intensamente a partir de 2003, né, por um sistema de participação que tem os conselhos, né, com participação de sociedade e governo em todo que perfaz todo o sistema federativo, né, desde os municípios, estado e conselhos nacionais. A área ambiental, por exemplo, que você falou, foi um dos mais efetivos, mas nós tivemos também ciência e tecnologia, educação. Todas essas áreas têm os seus sistemas com os conselhos e as grandes conferências nacionais. Então, nós podemos afirmar, né, que essas políticas macro, né, nos últimos, até, digamos assim, 2016, né, porque, a partir de 2016, nós tivemos um declínio da mobilização desse sistema, né? Então, até então, esse sistema ele participou da decisão de todas as políticas públicas. No Conselho de Desenvolvimento Social Sustentável, né, nós tivemos influência, né, nós tivemos influência na discussão de política tributária, que volta agora, né, sempre esteve na pauta, avança um pouquinho, mas, né, nas questões relacionadas também a pactos trabalhistas, né, a previdência social, né. Em todos esses casos, nós tivemos isso que o senhor Francisco, né, coloca. Nem sempre chegamos a consensos, né? Chegamos a uma maior qualificação dos problemas, né, nas indicações para o legislativo, para o executivo, né, para que aquelas políticas fossem melhoradas. Então, assim, tivemos incidência, né, na qualificação do debate, na explicitação das divergências, né, e na melhoria das decisões que foram tomadas nesses 3 casos aí, né, sendo que alguns, como eu citei aqui, a política tributária, ela continua, né, porque a sociedade, essa coesão, né, que a gente tem como
um ethos, até como um princípio, ela é algo que vai depender realmente da explicitação dos interesses em cada conjuntura. E no nosso país, como vimos, né, tivemos reveses, né, dramáticos em relação à coesão social, né, e isto faz com que, em grande medida, aqueles avanços que nós fomos tendo a partir da pressão social, da mobilização, e que foram institucionalizados via decretos, ou seja, do que se pactua entre movimentos da sociedade civil e governo, mas que são institucionalizados via decretos, a experiência recente mostra para a gente que aí se revela uma fragilidade muito grande, que enquanto esses consensos eles não são pactuados realmente ao nível do legislativo, se tornando em lei mesmo, né, há um risco muito grande de retrocessos. Então, é uma questão própria das democracias, né? Queria, então, lhe pedir aí um caso concreto aqui de Portugal. Bom, caso eu percebi da conversa que tive e do acompanhamento que faço da sociedade brasileira, creio que é nesse domínio da participação social o Brasil está mais avançado que Portugal, ou estava mais avançado, e espero que volte a ficar mais avançado agora com a nova, e seguramente ficará. Mas não, porque nós temos um modelo que é o seguinte, nós temos uma concertação social muito institucionalizada, coisa que o Brasil e a maior parte dos países da América Latina não têm como o modelo europeu, que é um modelo que vem de uma tradição social-democrática e da própria democracia cristã, e que vem precisamente da ideia de que é preciso, há um determinado momento em que se percebe que o próprio sistema capitalista tem que introduzir no seu seio elementos de diálogo social permanentes, não é? Para se legitimar e para garantir o seu próprio sucesso. Isso conseguiu-se. No pós-guerra tivemos os 30 gloriosos anos a nível europeu que assentam muito na concertação social e que foi muito longe em vários países. Os alemães têm a cogestão, que é uma coisa que é muito avançada, não é? E que suscitou consenso. Não é só uma invenção da social-democracia alemã, a própria democracia cristã alemã tem um papel muito importante, é um consenso muito vasto na sociedade alemã. Os países nórdicos têm uma grande tradição social-democrata de concertação social, a tal ponto que até se dispensam de ter conselhos de concertação social, porque aquilo é inerente, faz parte, não é? Nós aqui no Sul temos estes conselhos de concertação, no Sul da Europa, temos estes conselhos de concertação social, e sobretudo desde que regressamos à democracia, Portugal, Espanha, os dois casos que conheço melhor. Na concertação social, um caso concreto. O caso concreto que eu julgo que é o que se fez durante o período da pandemia. Isto é, o Governo, nós reunimos o Conselho a Comissão de Concertação Social reúne de 3 em 3 semanas. Nesse período, reuníamos de 2 em 2 semanas. E se fosse necessário, tínhamos até ainda mais reuniões. E reuniam o Governo, através de vários ministros, por exemplo, a Ministra da Saúde foi presença assídua nas reuniões da concertação social nessa altura, e reunia o Governo, os parceiros sociais, os sindicatos, os patrões, e o Governo muitas vezes procurou calibrar as suas decisões em função do debate que se desenvolvia na concertação social. Na altura, por exemplo, uma das grandes preocupações foi salvar as empresas. Uma das grandes preocupações que tínhamos era temos que salvar o tecido, e todo o mundo foi isso, temos que salvar o tecido empresarial. Nós temos, tanto, uma crise artificial, que era resultado de uma pandemia, e os Estados tinham obrigado praticamente ao encerramento da atividade económica, e, portanto, era preciso garantir que as empresas, que o tecido empresarial não desaparecesse. Isso fomos capazes de estabelecer aqui em Portugal, um diálogo muito interessante entre o Governo, os sindicatos, os empresários, de forma a garantir a permanência das empresas, de forma a garantir também o apoio aos setores mais carenciados da população portuguesa, de forma a criar novos mecanismos de teletrabalho. E surgiram até novos temas de relação. Esse é um caso específico em que conseguimos. O resto, eu tenho mais esperanças do que memórias nesse domínio, porque tenho a noção de que nós na parte da participação, na parte de contribuirmos para influenciar decisões, estamos ainda numa fase inicial. Isto é,
eu julgo que precisamos, nomeadamente nas políticas públicas, que são muito produzidas pelos governos, debatidas no Parlamento e passam um pouco à margem da sociedade. Eu julgo que nós temos condições para ter uma maior participação e julgo que o exemplo, nós vamos assinar, definimos que seria aqui, queríamos assinar esse acordo de cooperação entre as nossas duas entidades e nós vamos procurar uma das coisas que nós queremos. Os brasileiros com certeza terão alguma coisa também a aprender connosco e nós temos muita coisa a aprender com os nossos amigos brasileiros e uma das coisas é precisamente essa, é reforçar os mecanismos de participação social no processo de decisão política. Bom, muito obrigado. Nós vamos, infelizmente, encerrar, que a conversa está excelente. E vamos encerrar com a assinatura desse termo aí. Assinar aqui no púlpito. Obrigada. Vamos usar aqui o nosso... Faz favor. Vou assinar aqui. É só assinar aqui, se faz favor. Você pode dar uma foto nossa pelo evento e aí depois também a gente assina. São 2 vias, né? Nós estamos a pedir para nós, dá-me só um minuto, nós estamos a assinar um memorando de entendimento, que é um acordo básico de cooperação no âmbito, portanto, o acordo é no âmbito da cooperação entre o Brasil e Portugal. Vamos assinar aqui um acordo entre o Conselho de Desenvolvimento Económico e Social do Brasil, que aliás tem desenvolvimento sustentado do Brasil, temos que emendar aqui isto, e o Conselho Económico e Social de Portugal. Há aqui uma série de considerações que me dispensarei naturalmente de ler, mas o objetivo fundamental é nós cooperarmos precisamente em todas as áreas que acabamos agora aqui de referir nesta breve discussão que tivemos. E, portanto, espero que daqui... nós temos vários acordos, estava a dizer há pouco à professora Raimunda, nós temos vários acordos com vários países. Alguns já se materializaram, outros infelizmente não passam do papel. O grande desafio que temos é de facto em tornar isto um acordo real. Já me convidaram para ir ao Brasil e eu já aceitei. Um dado curioso, enquanto eles assinam, para mim ficou bastante claro, é o fato de que o Brasil tem muito a aprender com Portugal em relação à institucionalização desse tipo de participação, e Portugal tem algo a aprender com o Brasil em relação a lidar com uma sociedade civil vibrante e com muitas entidades, instituições. Eu acho que é um pouco essa questão, se eu conseguir resumir em uma frase, em um tweet. Obrigado, até logo. Certamente, esse acordo de cooperação que estamos assinando aqui vai permitir, né, essa reflexão sobre as nossas experiências e esse aprendizado para o aperfeiçoamento dos nossos sistemas de participação via os conselhos nos 2 países. Muito obrigado. Muito obrigado. Vamos guardar isto. É o meu. E este é o nosso. Isso.